Shalom, sejam bem-vindos ao canal Reconexão. Você está no ambiente digital da Escola por Princípios do Brasil. E o vídeo de hoje trará muitas informações com relação a como uma mente renovada ela pode planejar segundo os princípios. Então acompanhe os slides e que você esteja aberto a mais um nível de entendimento e conhecimento da palavra, da ciência e do empreendedorismo e de como você pode conduzir a sua empresa. Acompanhemos os slides. Mente renovada para planejar. E nada melhor do que abrir esses minutos onde iremos aprender sobre planejamento, em como os princípios conduzem o conceito de planejamento. Provérbios, capítulo 16, verso 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Significando o quê? O nosso coração, ou seja, isso é uma forma muito alegórica dos descritivos bíblicos com relação a falar sobre o ambiente dos pensamentos, das emoções, do raciocínio, do sentimento, incluindo as relações. É o coração. Então, quando a recomendação do escritor de Provérbios diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, significa que se o Eterno ele não estiver sendo o gestor principal do coração desse homem, é possível que ele até estabeleça níveis de planejamento, porém, aquilo que estiver no entendimento dele, nas emoções dessa pessoa, no sentimento, no raciocínio, não será segundo os princípios. Poderá até ser, de uma forma muito competente, ser acadêmica, porém a intervenção dos princípios ela não estará, porque está escrito onde estiver o coração do homem, ali estará o tesouro dele. Então a própria recomendação em outro momento do livro de Provérbios com relação ao coração, é o que diz o capítulo 23, verso 26. Filho meu, dá-me o teu coração e observa os meus caminhos. Então, logo de início, nós podemos concluir aqui, nesse slide, que o coração do planejador, o coração do empreendedor, o coração do empresário, o coração do colaborador, bem como o coração de todos nós, precisa ser colocado diante do Senhor, a fim de que Ele possa ser o gestor desse coração. Então, vamos seguindo em frente. Isaías capítulo 32, verso 8 fala: o homem nobre planeja planos nobres e na sua nobreza perseverará. É bom ressaltar que, mesmo sendo autoexplicativo o versículo bíblico, esse termo no original hebraico com relação à nobreza está ligado à generosidade, humildade, compartilhamento. Alguém que tem poderes, alguém que tem bens e patrimônio, porém ele é de forma colaborativa compartilhado. Então, o que o profeta, inspirado pelo Eterno, está querendo dizer para todos nós, que quando nós formos empreender ou continuar a conduzindo os nossos negócios, nós temos que ter muita nobreza nesse vínculo da generosidade, da humildade, do compartilhamento, do ouvir mais e falar assim de forma moderada. Então, a gente percebe que quando os princípios começam a falar sobre planejamento, ele sempre vai direcionar a intervenção direta do Eterno em todos os assuntos concernentes ao sonho desse empresário, ao que ele tem como objetivo de vida. Então, nada melhor do que realmente nós podemos observar esse versículo que o homem nobre planeja planos nobres e na sua nobreza perseverará. Então, é muito lindo esse versículo. O próximo ponto é o ponto realmente chave, inclusive muito vinculado ao tema, mente renovada para planejar. E são versículos conhecidos, porém o nível de, às vezes, entendimento do que ele realmente quer dizer não fica muito encaixado com aquilo que se tem com relação à mente transformada. Mas vamos ler primeiro. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos, nesses minutos, nos concentrarmos aqui para entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aos romanos. Em primeiro lugar, ele, quando expressa rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ele estava se posicionando ali como um conselheiro, como alguém que estava intercedendo por. Não é? Então, quando nós migramos isso para um entendimento executivo, empresarial, de planejamento, nós já podemos aprender aqui que nós não podemos, não é recomendável planejar sozinho. Nós temos que ter conselheiros, intercessores que nos direcionem, que nos indiquem, baseado até mesmo nas suas experiências e expertises. Então, o que o Paulo está querendo dizer é: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, é que ele estava intercedendo por aquelas pessoas. E aí, intercedendo de que forma? Quais os elementos dessa intercessão? Aí ele fala que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É bom mencionar algo muito importante que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando ele menciona apresentei os vossos corpos, ele está falando sobre aquilo que ele mesmo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23, que tem a ver com o espírito, alma e corpo, que precisam ser encontrados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Então, nós já entendemos que o termo vossos corpos significa que o espírito, a alma e o corpo desse empreendedor, desse empresário, desse homem de negócio, mulher de negócio, quem tem produtos ou serviços a oferecer, o espírito, a alma e o corpo precisam estar alinhados. E esse alinhamento exatamente segue o que nós vamos agora interligar. Não é? Então, o espírito humano, que nós acabamos de perceber, ele precisa estar em sacrifício vivo. Então, como é que um espírito humano está num sacrifício vivo? Primeiro, que ele não está morto. E aí, quando nós passamos a entender sobre salvação, ou antes da salvação, os versículos bíblicos eles apontam para a seguinte questão: antes de Cristo, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. A partir de Cristo, o nosso espírito foi vivificado. Então, quando o apóstolo Paulo, nesse quesito, espírito humano em sacrifício vivo, o nosso espírito já precisa estar mergulhado na salvação, na redenção de Jesus Cristo, por meio de aceitá-lo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eis aí o primeiro ponto, é o espírito em sacrifício vivo. Agora, o espírito em santidade significa que realmente ele não pode ser misturado com outros princípios. Ele não pode ser envolvido em princípios que não sejam os princípios do eterno. E isso o torna separado, isso o torna santificado, isso o torna purificado. E quando se fala em Espírito Santo, é exatamente isso, que precisa estar separado. E logo depois, santo e agradável a Deus, ou seja, o Eterno, quando olhar para o nosso espírito, ele precisa agradar-se do que ele está vendo. E é claro, se o Eterno olha para o nosso espírito e vê Jesus, o Espírito Santo em nós, e o Espírito cumprindo princípios, obviamente isso será muito agradável aos olhos dele. E aí é quando nós vinculamos a questão do culto racional. O culto racional, ele não tem muito a ver com a racionalidade humana. O culto racional por princípios são aqueles vinculados ao que fora escrito no livro de Levíticos, capítulo 1 a 7, 26, 27, que é o Eterno estabelecendo protocolos em como os seres humanos estariam na presença dele por meio do altar, por meio dos sacerdotes. Então, o culto racional requer um protocolo. E, no caso, o espírito humano cumprindo o protocolo do culto racional, nada mais é do que o espírito humano, por meio de Jesus, apresentando todos os dias ao Eterno, todos os dias ao Senhor. E aí vai a recomendação: orai sem cessar. É uma forma de culto racional, onde o nosso espírito, em nome de Jesus, apresenta-se ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque afinal de contas também está escrito que somos entregues à morte a cada instante. O outro nível de corpo que Paulo menciona é a alma. A alma em sacrifício vivo significa que essa alma, ou seja, as emoções, o pensamento, o raciocínio, os sentimentos, precisam estar debaixo da cobertura daquilo que Gálatas
o próprio apóstolo escreveu, apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, que fala do fruto do Espírito. Então, uma alma em sacrifício vivo é aquela que o fruto do Espírito está regindo, é o maestro dessas emoções, desses pensamentos, desse raciocínio e desses sentimentos. Quando nós passamos a perceber a alma santa, é óbvio que se a alma está debaixo do fruto do Espírito, ela é pura, ela é santificada. E o modo como o indivíduo tem a alma santificada é a forma como ele se emociona, pensa, raciocina e sente. E, obviamente, a conduta dele, o comportamento dele é vinculado ao princípio do fruto do Espírito. E, por fim, agradável a Deus. Então, quando o Eterno olha para os pensamentos, para as emoções, para o raciocínio, para o sentimento, quando olha para dentro do ser humano, na sua estrutura emocional, ele só se alegra. Por quê? Torna-se agradável por quê? Porque ele vê o fruto do próprio Espírito dele. E, mais uma vez, e qual é o culto racional de uma alma? O culto racional de uma alma é o primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força da tua alma, com toda a força do teu coração, com toda a força do teu entendimento, com toda a tua força. Isso é o culto racional da alma, mas em nível vertical. Em nível horizontal, o culto da alma é amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o cumprimento desse mandamento é poderoso. E aí, isso significa muita coisa para nós. Quando nós vamos para o corpo humano em sacrifício vivo, o apóstolo Paulo realmente é um grande maestro em explicar todas as coisas, ou a maioria das coisas que tem na Torá, no Antigo Testamento. O culto em sacrifício, o corpo em sacrifício vivo, é aquele onde ele mesmo diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, o corpo, o nosso corpo, ele precisa estar adequado segundo essa recomendação. E para além de questões de alimentação saudável, de uma atividade física, aquilo que nós, pelos 5 sentidos do nosso corpo, estamos absorvendo e transmitindo, precisa gerar vida. Ok? Então, isso é muito, muito profundo, muito tremendo, essa explicação de Romanos 12:22. E o outro nível é um corpo santo, ou seja, nós não temos que nos envolver fisicamente, geograficamente, com questões que possam envergonhar o nome do Senhor, envergonhar o nome da nossa família, envergonhar o nome da nossa empresa. É essa a grande questão. Então precisamos estar separados, mesmo estando envolvidos com o mundo. Por isso que a oração de Jesus é: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Essa é a questão. Outra questão do corpo é que ele seja agradável a Deus. É uma questão realmente de postura, é uma questão de comportamento, é uma questão de atitude, é uma questão até de vestuário. Não é? E aí, e isso realmente, tudo aquilo de forma física que represente ao Eterno aqui na Terra, que represente o seu bom nome aqui na Terra, que represente a sua empresa aqui na Terra, agrada ao Senhor. E esses protocolos que você acabou de ouvir, vinculado ao corpo, também é o protocolo do culto racional. Então, até aqui está o primeiro versículo. O segundo versículo, que é: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, o versículo 1 já explica muita coisa. Né? Mas o segundo, esse desfecho, qual é esse desfecho? É que, ora, se o meu entendimento, ou seja, se o conjunto das minhas emoções, dos meus pensamentos, do meu raciocínio e dos meus sentimentos, eles estão ligados aos princípios bíblicos, eles não estão moldados com o mundo. Contrário a isso, se os meus pensamentos, se as minhas emoções, pensamentos, raciocínio e sentimentos estão conformados, moldados com o mundo, não há como ter uma transformação de entendimento. Logo, não há como ter uma mente renovada para planejar. Porque é esse assunto que nós estamos levando. Essa parte conceitual dessa parte número 1 desse vídeo é extremamente importante. Você precisa conhecer primeiro os princípios para depois ir para o técnico e para o acadêmico. E essa parte 1 desse vídeo é exatamente isso. Então, ele dá um entendimento do seguinte, que quando o entendimento, ou seja, emoção, pensamento, raciocínio e sentimento, isso é entendimento, ele está ligado aos princípios bíblicos, aí sim, experimenta-se a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É quando nós chegamos a uma conclusão com relação ao que nós vamos planejar.
ou como nós vamos planejar, ou para quem nós vamos planejar, ou o que vai acontecer nesse planejamento. Muitas pessoas planejam para si, para a família, não é errado isso. Para outras empresas, enfim. Mas imagina que a pergunta-chave para esses dois versículos é a seguinte: qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para os meus negócios? Né? É exatamente isso. Se a minha mente, o meu entendimento, o meu espírito, o meu corpo, ele está sob intervenção do Espírito do Eterno, todas as coisas serão para a honra e glória dele. O objetivo de planejar, o objetivo de ter empresa, o objetivo de ter produto, o objetivo de ter uma prestação de serviços, nada mais é do que agradar ao coração do Deus Todo-Poderoso. O senso comum, a academia, ela fala que para qual é o objetivo de uma empresa? É lucrar. E está correto isso. Está correto. Porém, para quem vive por princípio, compreende que existe algo acima do lucrar. Aliás, existem alguns fatores importantes acima do lucrar. Veja bem, acima do lucrar está que essa empresa, a partir de você, por meio de você, ela representa o eterno aqui na Terra. Então, a sua empresa existe para glorificar o nome do Senhor. O segundo item, acima do lucro, está que essa empresa que representa o eterno aqui na Terra, ela existe para preservar a sua família e o nome da sua família. O terceiro nível é que essa empresa, que existe para exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, para preservar a sua família, o nome da sua família, ela é inclusiva. Ou seja, na contratação de pessoas, de fornecedores, isso faz com que o nome do Senhor ele seja glorificado. E aí sim, quando você faz esses conjuntos, vai somando esse mínimo conjunto, mas extremamente importante, você está querendo dizer que a sua empresa vai lucrar. E, com certeza, o Eterno sendo o número 1 da sua empresa, você preservando a sua família, o seu bom nome, você sendo um empreendedor, uma empreendedora, um empresário, alguém de negócios que trata bem os colaboradores, né, com absoluta certeza o seu nível de lucratividade vai para além dos números em moeda corrente, vai para além disso. As pessoas contratadas que trabalham na sua empresa vão olhar para você, vão ter você como modelo de homem de negócio, mulher de negócio, vai ter você como modelo de uma pessoa de família e vai ter você como modelo de alguém que representa a Deus aqui na Terra. Então, Romanos 2, 1 e 2 é basicamente isso do que eu acabei de compartilhar com vocês, mas é só para vocês entenderem que para ter uma mente renovada para planejar, não é simplesmente aplicar métodos e técnicas. É necessário, inclusive, para ter a mente renovada para planejar, na área que é a área que for, ou as áreas que forem debilitadas no seu interior, essa área precisa nascer de novo. Então, é só para você começar a compreender que uma mente renovada para planejar, ela precisa realmente estar mergulhada na presença do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. O próximo slide aí a gente já entra mais por uma questão conceitual. O que é um planejamento? Consiste em identificação, análises, estruturação, coordenação de missão, propósito, objetivos, desafios, metas, estratégias, políticas internas e externas, programas, projetos e atividades, a fim de alcançar de modo mais eficiente, eficaz, efetivo, o máximo de desenvolvimento possível com a melhor concentração de esforços e recursos. Veja que planejar, a nível técnico e acadêmico, envolve todos esses mínimos itens que estão aí na tela onde você está aprendendo sobre ter a mente renovada para planejar. E esse conceito do Oliveira, do pesquisador do Oliveira, ele é um conceito mínimo. E esse conceito mínimo, ele mesmo fala nos seus documentos que isso e isso deve ser uma aplicação para quem é MEI, ou seja, microempreendedor individual, até para as multinacionais. A regra é para todos. Onde tem um ser humano ou milhares de seres humanos com o objetivo de empreendedorismo, de administração, de negócios, observar esses itens é extremamente importante porque leva a resultados favoráveis. É por isso que é necessário parar para planejar. Aqui tem as fases do planejamento,
né? Isso aqui nós usamos muito num treinamento que nós temos chamado planejamento estratégico com princípios, que é uma carga horária um pouco maior e está no site da Escola por Princípios o como fazer, tem todo o detalhamento do que é. Mas só para você ter uma ideia, as fases do planejamento é essa, é a fase estratégica, tática e operacional. Então, a explicação que você está vendo aí, a estratégica é a forma como se gere, é a gestão, é a administração, que aí nesses itens que você está lendo aí, você tem o como planejar estrategicamente, né? O tático, que é uma coisa mais gerencial, ela está muito mais ligada numa distribuição daquilo que foi planejado estrategicamente, porém de uma forma mais detalhada, no sentido de execução. Esse é o tático. Na verdade, é o planejamento em como executar. E logo depois tem o operacional, que aí é a execução pura, que realmente requer uma disciplina de treinamento às pessoas que vão executar o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, inclusive, está ali o início da ideia, o início dos primeiros escritos, o desenvolvimento, na verdade, o convite para que pessoas competentes e técnicas da alta direção possam estar lá para desenhar o objetivo estratégico. Logo depois isso é distribuído entre outros executivos, mas de segundo escalão, que são os gerentes, e aí eles vão interpretar segundo cada uma das suas pastas e distribui depois para o operacional, para vender melhor, para entregar melhor, para prestar uma manutenção de todo esse processo. E isso a gente aprende no curso de Planejamento Estratégico por Princípios. Agora, Lucas capítulo 14, versos 28 a 30, é a recomendação do porquê toda pessoa precisa parar para planejar. E, na verdade, como? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então não tem jeito. Para planejar é preciso realmente parar e avaliar cenários. Não tem como. E aí você percebe que dentro do planejamento estratégico, tático e operacional, vai desde os escritos, documentos, pessoas, recursos, e aí finaliza no orçamento. É o que Jesus está dizendo aí em Lucas capítulo 14. A segunda parte disso que Jesus está falando é para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Então, quando vai para essa fase de que não se teve o cuidado do planejamento, mas mesmo assim começa a executar o projeto, isso realmente está fadado ao fracasso. Só que esse fracasso não somente fragiliza a imagem do planejador, do dono da empresa, do homem de negócio. A grande chave está aqui, da questão do naufragar no planejamento que é feito de uma forma sem muita competência. Aí é o que as pessoas dizem, né? Este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que significa isso? Significa que, como eu disse, não somente o nome da empresa, do planejador, do diretor, do presidente, de toda a estrutura de recursos humanos ficará exposto a uma vergonha. Não somente isso, mas acima de tudo, aquele que planeja por princípios, ele tem que entender de que o êxito dele está exatamente em cumprir todos os princípios estabelecidos pelo Senhor, em fazê-lo aplicar o processo técnico segundo os princípios, o processo acadêmico segundo os princípios. E isso, o Eterno é exaltado, porque o Eterno é o dono do projeto, o dono do planejamento, o dono da empresa. Diferente se negligencia nesse padrão o não êxito desse empreendimento, e ele faz com que o nome do Senhor ele seja ridicularizado. E nós não podemos fazer isso com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, para esta primeira parte, que você tenha começado a entender realmente o que significa ter a mente renovada para planejar. Continue conosco e que realmente tudo que foi falado aqui, esse início, possa já começar a trazer para você algo que seja transformador. Então, essa parte 1 fica por aqui. Até daqui a pouco. Shalom, shalom.